Vamos falar sobre vida. Vamos falar sobre esperança. Vamos falar sobre salvação. Vamos falar sobre a palavra de Deus, um alimento. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29. Amém? Para quem está com um pouquinho de dificuldade, passou o livro de Isaías, chegamos em Jeremias. Amém? Sempre bom ajudar quem estava um pouquinho perdido aí. Então, o livro de Isaías é um livro bem grande. Aí vem Jeremias, que também é outro livro bem grande. Passamos Salmos para aqueles que estão mais perdidos ainda. Amém? Então vamos lá. Jeremias capítulo 29, eu vou ler os versos 12 e 13. Diz assim. Opa, eu mesma falei tanto de Jeremias e estava no livro errado aqui. Perdão. Em que eu vi que algo estava diferente. Vamos lá, versículo 12 diz assim. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem está acompanhando as mídias sociais da igreja sabe que ontem lançamos aí um devocional que foi exatamente sobre esse texto, os mesmos versículos. Então, quem ouviu o devocional provavelmente está pensando, ela vai fazer uma versão maior do devocional. Não é isso. Eu vou trazer uma outra perspectiva desse devocional. Então, se você não ouviu o devocional, depois você tem a oportunidade através das plataformas da igreja, YouTube, Facebook e o Instagram dos jovens. Amém? Não é para fazer propaganda, não. É só para aqueles que ouviram a devocional saberem que eu não vou fazer nessa noite um copia e cola. Nada disso. Então, vamos lá. O versículo 12 e 13 está falando sobre... Deus está falando através do profeta Jeremias, que está escrevendo uma carta para aqueles que foram levados para a Babilônia como cativos, algumas mensagens, né? E aqui, Deus ele está falando no versículo 12 e 13, uma forma como o povo poderia entrar na presença de Deus e encontrá-lo na terra do cativeiro. Por que tudo isso? E aí eu vou dar um pouquinho do contexto histórico. Lembra da missão de Jeremias, né? Que ele vem falando sobre arrependimento, mudança de vida, largar, né, da adoração dos ídolos, se voltar completamente ao Senhor, pedir perdão dos pecados, e ninguém quer ouvir o profeta, não é mesmo? Jeremias está contando até o capítulo 29, vai contar aí um pouquinho dos apertos que ele passa. Ele é preso, né? As pessoas zombam dele, ele é odiado por todos porque ele está ali na porta do templo falando, olha, não adianta nada vocês oferecerem sacrifícios para Deus. Deus não aceita o sacrifício de vocês porque vocês são um povo rebelde, vocês não estão se arrependendo do pecado de verdade. Vocês oferecem o sacrifício, volta para casa e peca de novo. Deus está cansado desse tipo de coisa de vocês. Vocês acham que pode enganar Deus? E o povo não queria ouvir. Obviamente, né? Quem quer ouvir alguém falar, tá errado, muda de vida, muda a forma como você vive. Você não está agradando a Deus. Ninguém quer ouvir. Mas talvez não sejamos tão extremos quanto o povo de Israel, né? Ponto de querer lançar a pessoa, né, dentro de uma cadeia. O máximo que o povo faz é uma exclusão social, não é mesmo, pastor? Vamos isolar essa pessoa, mas misericórdia. Se alguém está sendo usado no nome do Senhor para trazer uma mensagem e o Espírito Santo testificou, ouça. Ouça e busque mudar. Ouça e busque obedecer e pôr em prática. E o povo não queria. E aí Jeremias falou, olha, não ponham a confiança de vocês no templo, porque o povo também fala isso. A casa do Senhor está aqui. Se você acha, Jeremias, que Deus vai permitir que venham aqui e destruam o lugar da habitação do Senhor? Né?
E aí Jeremias fala, não coloca confiança no local do templo. Aqui não quer dizer nada, que Deus vai proteger vocês só por causa da casa deles. Deus está trazendo castigo para correção. Correção de vocês, que vocês são povo mau. E eles não quiseram ouvir. E aí eles foram levados. E Deus manda escrever uma carta para eles. Porque o povo acreditava que por estar longe da casa de Deus, eles não iam conseguir mais falar com Deus. Isso é outra coisa que o povo também acreditava. Não tem mais a casa do Senhor. Como é que eu vou falar com Deus? Não tem como. E aí Deus pega e fala no versículo 12 e 13. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. O Senhor está falando. Pode me invocar, pode me buscar, pode ir a mim em oração. Eu vou ouvi-los. Aonde? No cativeiro. Nessa terra estrangeira. Mesmo que não tenha o templo lá, eu vou ouvir vocês. E aí o versículo 13, ele entra para mostrar para o povo como que eles teriam certeza de que encontrariam a Deus. E aí Deus fala, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O que Deus está falando aqui? Não vai ter o templo, mas a forma do nosso local de encontro será o coração que me busca verdadeiramente. Quando você estiver dedicando o seu coração a mim, ali eu vou estar contigo. Vocês vão estar longe da terra de vocês, vocês vão estar longe do templo, mas toda vez que você me buscar, me invocar de todo o coração, eu vou me apresentar. Eu vou ir ao teu encontro. E aí talvez você esteja se perguntando agora, eu não vivo no meio desse povo do profeta Jeremias, estou há milhares de anos à frente deles. Estou aí pelo menos 1000 anos à frente deles, 2000 anos, 3000 anos. Olha só quanto tempo. Não se aplica mais a mim. Será? Mas, Carol, nessa pandemia eu aprendi que eu não preciso do templo para falar com Deus. Eu posso falar com Deus em casa. Muitos crentes aprenderam durante essa pandemia que pode buscar o Senhor dentro do quarto que Deus responde. Não é mesmo? Pode orar dentro da sua casa que Deus ali, se faz presente para falar conosco. Assim, eu aprendi isso, Carol, e nem li esse capítulo. Verdade, pode ser sim. Mas Deus continua não desistindo de nós. Continua querendo nos ensinar a forma de ser sempre respondido, né? Não é da nossa forma, não é da forma como a gente quer. Às vezes a gente tem uma fórmula. E Deus está falando conosco nessa noite. Temos uma fórmula para atrair a atenção dele, né? Às vezes a gente monta o nosso ritualzinho, sabe, pastor? Então eu sei que para atrair a atenção de Deus eu preciso de um louvor X, né? E o YouTube me atrapalha que com as propagandas corta o clima. Porque tem, sabe, né? Tem que ter aquele clima para atrair Deus, sabe? E aí eu vou ler especificamente essa passagem da Bíblia, porque quando eu leio essa, eu sinto que a presença de Deus vem, pastor, e eu vou orar igual o pastor ora. As mesmas palavras, na mesma ordem. E aí eu vou sentir a presença de Deus. E Deus está falando conosco, não é da forma como a gente planeja. Quantas vezes a gente faz lá a nossa, liturgia, monta o esquema para atrair a atenção de Deus e não sente a presença de Deus. É só comigo que isso acontece? Você quer forçar quando que Deus vai descer, o que Deus vai fazer, e depois você fica frustrado e fala, poxa, eu pensei que eu ia sentir a presença de Deus, não senti nada. Por quê? Nunca é da nossa forma. Não tem como forçar Deus. Ele é todo poderoso. Mas Deus aqui, através de Jeremias, para os dias atuais, está nos ensinando, olha, toda vez que você esteja no trabalho, esteja no hospital, esteja na escola, na faculdade, em casa, se você seguir esse passo a passo, eu vou estar lá. E você vai me sentir. E qual que é o passo a passo? Me buscar com todo o seu coração. Não copiar ninguém, não querer forçar a barra, não querer fazer com Deus aquilo que você não é. Mas buscar de todo o coração, ser uma pessoa autêntica diante de Deus, né? E isso que é maravilhoso. Quando a gente olha para a nossa sociedade, né? Olha as diferentes etnias que existem no globo, nós vemos que cada ser humano é único. Seja a cor, seja na digital, seja
os olhos, os cabelos, a estatura, como que é a pessoa mais gordinha, mais magrinha. A gente vai vendo que somos diferentes. E nisso a gente vê quão glorioso que Deus é. E a forma como Deus trata com cada um de nós é diferente. Por que que nós queremos padronizar a forma como vamos nos achegar a Deus? Sendo que o padrão já foi estabelecido por Ele. Às vezes a gente quer padronizar, fazer as regrinhas, né? Passo a passo, e fica tão difícil que ninguém consegue. E Deus simplificou tudo para nós e permitiu que a gente possa sempre estar na presença dEle com todo o coração. Com todo o coração. Não importa onde, com todo o coração. E isso é maravilhoso. E aí, você talvez esteja aí comigo agora na linha do raciocínio e falando assim, bom, então ficou fácil, né? Tá tranquilo. Está maravilhoso. Agora o negócio vai funcionar sempre. Aí eu vou te perguntar nessa noite, ficou? Ficou mais fácil mesmo? Porque Deus só está pedindo uma coisa, buscar de todo o vosso coração. Aí você fala, ué, tá fácil. Não tem outro, nada mais além para seguir. Mas eu te pergunto, será que ficou mesmo mais fácil? Não que Deus tenha complicado para ser inacessível para nós. Mas será que a gente sabe buscar a Deus com todo o nosso coração? Será que nós sabemos o que significa buscar a Deus de todo o coração? Porque quando o negócio é muito fácil, a gente complica. A gente, sabe, é aquele negócio, né? Eu dou aula e eu vejo isso. Quando a matéria fica muito fácil, o aluno complica e sempre dá errado. Os exercícios fáceis normalmente são os que os alunos mais erram. Porque no nosso cérebro, quando uma coisa é muito simples, é só trocar de lugar uma palavra, nosso cérebro fica, tá errado. É mais alguma coisa difícil. E às vezes, com as coisas de Deus é assim. É muito simples se achegar a Deus, é muito simples com todo o coração se dobrar na presença de Deus. Mas às vezes a gente fala, não pode ser só isso. Tem alguma outra coisa para fazer. E aí a gente complica. Deixa o negócio tão difícil que a gente fica igual os fariseus, né? Cobra dos outros, a gente não consegue fazer, não vive, mas a gente quer que o outro viva. Mas é impossível. E eu vou te dar hoje um exemplo de uma pessoa que talvez não tenha conhecido Jeremias, que talvez não tenha lido a carta de Jeremias na íntegra, mas que, ao ouvir falar de Jesus, aprendeu esse passo a passo. Vamos então comigo agora pular para o Novo Testamento. Primeiro livro, o primeiro evangelho do Novo Testamento é o evangelho de Mateus. Muito bem, para quem respondeu aí a tempo, hein? Evangelho de Mateus, nós vamos para o capítulo 15, versículo 21. Mateus 15, 21. Vamos lá. Hoje eu estou pegando só livro fácil, né? Da outra vez eu peguei um dificilzinho, mas hoje é só os fáceis. Mateus 15, 21. Vocês já conhecem essa passagem, eu também já preguei sobre ela, mas nós vamos estudá-la por outra perspectiva. Nós vamos ter um outro olhar sobre essa narrativa. Amém? Diz assim, versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã.
aqui nós temos um exemplo do que é buscar a Deus com todo o coração, né? Vocês prestaram atenção no que essa mulher fez? O que ela fez, o passo a passo para ela alcançar a atenção de Jesus e conquistar o milagre dela? Primeiro, ela sai fisicamente da sua casa, ela sai do seu ambiente ali que ela está cômoda, né? Ela sai ali daquele lugar que ela estava já acostumada a viver, ela sai da própria vontade dela, né? De esperar que o milagre chegue até a porta. Ela vai na direção do Senhor. Ela ouve que Jesus está por aquela região e ela fala, ué, ele está por aqui? É a minha chance. Vou me chegar nele. Que cidade que ele está passando? E essa mulher vai. Vai. Ela não quer saber se a viagem vai demorar muito tempo, ela não quer saber se vai gastar muito dinheiro, ela não quer saber como que vai ficar a filha dela que fica para trás, que ela vai sozinha. Ela não quer saber de nada. Ela simplesmente quer encontrar um coração que é totalmente voltado para buscar o Senhor, sai do comodismo sem perguntar como e por quê. Vai. Você sente da presença de Deus que é para você fazer alguma coisa, vá. Não tenho condição, vai. Eu não tenho como chegar, vai. Você vai. E obedece. Isso é buscar o Senhor de todo o coração. Não tem a palavra certa, você vai. Porque Jesus falou que a gente não precisa se preocupar. O Espírito Santo vai pôr as palavras na nossa boca. Tem coisa mais maravilhosa que isso? Tudo que Deus precisa do primeiro passo do coração voltado a Deus é vou. Eu vou. E essa mulher foi. Mas então, ela talvez tenha imaginado, né? Olha, eu vou ter só que, né, lutar, entre aspas, com uma multidão para chegar perto de Jesus. Talvez ela já tivesse pensado nisso. Vai ter uma multidão em volta dele. Afinal, a fama de Jesus estava espalhando e muitas pessoas que tinham, né, enfermidades, problemas, queriam chegar até Jesus, né? Queria ali que a vida fosse transformada, que a situação fosse mudada. Ela sabia, já estava preparada para isso. Então, ela não poupou as vozes. Ela vai até Jesus, quebrando aquele modelo. Vou esperar que Jesus me veja no meio da multidão. Não, ela começa a gritar. E ela grita constantemente. Como que a gente sabe que é constantemente? Os discípulos estão incomodados com ela. Lembra da passagem do cego que fica, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim? Ela está na mesma situação, ela grita constantemente atrás do Senhor. E o grito dela, né, é parecido. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí ela coloca que ela quer buscar sobre a filha dela. E ela vai gritando, e Jesus não dá atenção. Jesus não se volta para ela, Jesus não para, Jesus continua o que ele estava fazendo, como se não existisse ela ali. Persiste tanto, e ela vai persistindo. Gente, imagine você no meio de uma multidão, sendo espremidinho, e uma pessoa fica gritando sem parar a mesma coisa. Uma hora você vai se incomodar e vai se você não tiver coragem de falar, meu, por favor, para aí. Tem misericórdia você de nós, do nosso ouvido. Se você não vai, se você vai olhar para a pessoa com aquela cara de tipo, pelo amor de Deus, né, minha filha? Seu lugar, saiba seu lugar. Vai olhar com um olhar de julgamento para a pessoa. É uma verdade ou não é? É verdade. Então a gente não para pensar, mas a multidão julgou ela. Tipo, essa mulher não tem esse mancol, meu. Para de gritar, não vê o que Jesus não quer falar agora. Guarda para depois. Ela não queria nem saber da multidão, porque ela não foi para encontrar a multidão. Quantas vezes a gente não consegue chegar a Deus porque a multidão nos impede? Não é mesmo? Às vezes a gente está chorando na presença de Deus, a gente toma consciência que os outros estão olhando a gente chorar, a gente para de chorar. Paramos por quê? Porque os outros estão olhando. Às vezes Deus está tocando na nossa vida e a gente quer levantar a mão. E aí a gente vê que somos os únicos a levantar a mão. E aí a gente fala assim, bom, não vou levantar a mão. Ninguém levanta.
Ou então a gente quer bater palma. A gente sente que ali vamos bater palma, vamos glorificar em voz alta. Mas ninguém glorifica, ninguém bate palma naquele lugar e a gente se reprime. E depois a gente não sabe por que a presença de Deus não chega até nós. Por que será? Não demos o passo para buscar de todo o coração. Carolina, o que isso tem a ver com o meu coração? Isso quer dizer que um coração que busca Deus é igual a essa mulher. O povo pode olhar, o povo pode falar, o povo pode se queixar. Ela foi para buscar a atenção de Deus. Ela foi para atrair a atenção de Jesus. Enquanto Jesus não olhasse para ela, ela não ia parar de gritar. E Jesus continua ali. Jesus continua. Jesus continua e o povo continua julgando. Até que os discípulos não aguentam aquela situação. E vão se queixar com quem? Com Jesus? E aí, olha o que eles falam para ela no versículo... Para Jesus no versículo 23. Despede a que vem gritando atrás de nós. Os discípulos estão, pelo amor de Deus, Jesus. Por favor, dá um tchau para essa mulher. Dá um sorrisinho, um aceno. Para ela ir embora. Não aguento mais. Manda ela ir. Tchau. Dá um aceno só para ela. É o suficiente. O Senhor não quer falar com ela, não fale. Só dá um sinal para ela saber que deu. A paciência de todo mundo chegou no limite. E aí Jesus responde os discípulos. Nesse momento eu imagino que Jesus no meio da caminhada para e se volta para os discípulos. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ainda não estava na hora. Ainda precisava de algo mais. Para o coração da mulher buscar de todo o coração. Ainda faltava alguma coisa para ser de todo o coração. Faltava alguma coisa. Ela precisava de mais alguma coisa. Nesse meio tempo que ele está falando com os discípulos, a mulher chega. Quem estava na multidão, talvez só falasse, agora pronto. Chegou tadinho de Jesus. Essa doida agora está perto dele, não vai mais soltar. E aí, ao invés dela gritar, ô moço, Jesus, eu vim gritando lá de trás, o senhor não sabe de onde eu vim, o dinheiro que eu gastei para chegar até aqui, a minha voz está cansada, não tomei uma água, não fiquei na sombra. E o Senhor me ignorou. Em vez dela reclamar, a atitude dela é contrária. E isso mostra um coração que busca. Totalmente. Por quê? Ela se achega perto de Jesus, ela faz o quê? O adora. O adora. Não há nenhum sinal de indignação na vida dela. Sabe, às vezes nós entramos na presença de Deus, isso já aconteceu com todo mundo. E você começa a orar, você começa a louvar, e às vezes demora para a gente entrar na fiação com Deus. É verdade. E às vezes a gente atribui essa demora para Deus. Ah, o Senhor não quer me visitar, o Senhor não quer falar comigo. E às vezes, tudo que a gente precisa fazer é persistir um pouco mais. E um pouquinho mais, insistir um pouco mais, porque às vezes Deus está testando a nossa persistência, a nossa constância. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes a gente só faz isso, só se dedica mesmo no relacionamento com Deus quando a gente quer alguma coisa. É assim. Sabe aquele amigo que nunca te manda mensagem, só manda quando quer alguma coisa de você? Às vezes nós somos esse amigo com Deus. E aí a gente acha que é o cúmulo. Eu orei e não senti nada. Eu li a Bíblia e Deus não falou comigo. Como que Deus fala com todo mundo, comigo não? Está faltando persistência e constância. Isso são sinais de corações que se dobram, que vão buscar de todo o coração. A pessoa é igual Jacó no Vale do Jaboque. Eu não te deixo ir enquanto o Senhor não me abençoar. Se for para virar o dia inteiro, a gente já virou a noite. Se for para virar o dia, eu não vou soltar. Nós vamos cansar junto, mas eu não solto. E aí é legal que Deus fala assim, deixa eu ir, já está amanhecendo. Ele fala, não, me abençoe primeiro. E às vezes a gente não tem esse fôlego, a gente fica 5 minutos. Não aqueceu o nosso coração em 5 minutos. Amém, Deus, glória a Deus, aleluia, acabou. Ou então a gente quer que aqueça, né? Sistematicamente na quarta-feira e no domingo, dias de culto. E só na quarta-feira e só no domingo.
temos horário marcado. Ó, eu tô aqui e o Senhor ainda não me tocou. Então, ele não veio para o nosso encontro. Opa, peraí. E todos os outros dias que ele está te esperando pontualmente? Cadê você? Mas a culpa é sempre de Deus. Mas essa mulher nos ensina. Persista. Se você está achando que o negócio está ruim, adora. Se dobra mais. Se humilha mais para a pessoa certa. Às vezes a gente se humilha para todo mundo e para Deus a gente não tem essa coragem. Não é mesmo? A gente fala assim, nossa, eu sou cara de pau mesmo. Meu Deus, como eu pude pedir isso para fulano? Eu sei que a pessoa, nossa, não nos damos muito bem. Ou então, nossa, eu nunca pensei que eu fosse passar esse papel na minha vida. Mas para Deus a gente não tem essa coragem. Não se dobra, não fala com Deus, não abre o coração. Abre com todo mundo e com Deus não. Só pede para Deus abençoar a forma como os outros vão resolver a situação para nós. Não pedimos para Deus resolver. Ou então a gente pede, mas tira o controle da mão de Deus e joga para outra pessoa. Ou seja, a gente busca mais, se dobra mais de todo o coração para outra pessoa do que para Deus. Ou então para o dinheiro. Também, gente. Também é uma realidade. Eu me dobro, eu prezo, eu cuido do meu dinheiro, da minha poupança, do valor que eu tenho no banco, dos meus sonhos, dos meus projetos, mas para Deus eu não busco nunca. Ai, vamos quer ver uma situação? Vamos sair hoje? Ah, não dá. Por que não? Ah, essa viagem que a gente vai fazer, não dá para fazer não porque eu orei, perguntei para Deus se é da vontade dele, mas é porque o dinheiro eu vou usar para outra coisa. Se eu tivesse o dinheiro, eu até ia. Não ia nem orar e perguntar para Deus se era da vontade de Deus. Mas ia se tivesse a oportunidade. Essa é a diferença. Ah, eu não dá porque eu estou resolvendo aqui e meu dinheiro não está dando. Não é porque eu orei, quis saber a vontade de Deus para minha vida, não. É porque o meu dinheiro não deu. Ah, você vai para a igreja hoje? Não dá por causa do meu dinheiro. Está contado aqui para outra coisa. Gente, tem muita gente que é assim. E depois fala, não, adoro ao Senhor. Eu busco o Senhor, mas não é de todo o coração. E aí não vem a resposta. Aí não vem a presença. Aí não cai sobre ele a Shekinah do Senhor. E aí a pessoa fica, por que Deus tem essa discriminação comigo? Não fazemos as coisas certas. Não fazemos a coisa certa. Mas ela continua. Ela se chega, adora o Senhor e fala, Senhor, socorre-me. Ela nem fala mais da filha dela. Me socorre, Senhor. Aqui minhas forças já foi nesse caminho todo, nessa gritaria toda. Já estou precisando, eu também. E aí, a gente normalmente imagina o quê? Que Jesus vai falar, ô minha filha, traga água para ela. Traga aqui um lugarzinho para ela sentar. Bonitinho, limpinho. Jesus fala que não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Por quê? Ele não disse no verso ali 24, que ele não tinha sido enviado a não ser a casa de Israel. O que ele está falando o meu primeiro compromisso aqui é com o povo de Israel, minha filha. Tem uma hierarquia de planos aqui, eu tenho que seguir aqui, propósito. Não é assim não. Tem aqui o jeito certo. Mas essa mulher surpreende ainda mais. Porque enquanto muitos de nós talvez iríamos falar assim, não acredito, e sacudir a poeirinha do pé para Jesus, porque tem crente desaforado também, né? Se Deus falar não, aí já quer tirar o chinelo. Já fala assim, como não, Deus? Já quer brigar com Deus? Não pode. Ela fala, então, tem mais um patamar para mim descer com o meu coração. Vou descer mais um patamar, então, diante da presença do Senhor. Preciso me humilhar mais? Vou. Precisa quebrar meu orgulho mais? Vou chegar naquele posto. Porque olha a resposta dela, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O que ela está falando é sim. O Senhor foi enviado para Israel. Aqui é o trabalho primordial do propósito de Deus. Mas também os resquíciozinhos desse propósito chegou até nós. Me alimentou. Me alimentou e é por causa desse alimento, daquilo que eu ouvi falar alguma vez sobre um Jesus que anda e cura e fala do reino, é que eu estou aqui hoje. É isso que ela está falando em outras palavras. Sim, Senhor. Mas a tua fama correu longe e ela veio até mim. E ali eu soube que tu eras a resposta
para solucionar o problema. É por isso que eu estou aqui, Senhor. Eu não sou dessa região, eu não faço parte desse povo, realmente não sei os costumes de vocês, mas eu vim sozinha, eu vim para ir embora com a resposta, porque eu sei que o Senhor tem a resposta. É isso que ela está falando para Jesus. Eu sei, Senhor, de todas essas coisas. Por isso eu estou aqui me humilhando, porque eu sei que o Senhor é aquele que tem a resposta. E isso a gente precisa entender. Se humilhar, se abaixar, descer de patamar, acabar com o nosso orgulho diante da presença de Deus com a pessoa certa não é motivo de vergonha. Cristão se envergonha de fazer isso que essa mulher fez com Jesus, com Deus, mas para todo mundo faz. Se vende para todo mundo, mas para a pessoa certa tem vergonha. O que os outros vão pensar de eu fazendo isso dentro da igreja? Muitos anos de ministério. Misericórdia, gente. Não pode ter empecilhos. Servimos a Deus, não servimos aos homens. E Jesus se surpreende com a resposta daquela mulher. E aí, Jesus fala, mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Jeremias, Deus falou através de Jeremias o quê? Que vão encontrar quando buscar de todo o vosso coração. Através dessa resposta dela para Jesus, ela estava falando, olha, Senhor, no começo eu só queria cura, mas agora eu sei. É muito mais do que a cura. É muito mais do que a cura. A fé dela foi desenvolvendo conforme ela foi se dobrando diante do Senhor. Talvez no começo, quando ela chegou no meio da multidão e começou a gritar, a fé dela não fosse do nível do momento que ela fala com Jesus. Mas a persistência dela foi crescendo. A constância dela foi crescendo. E aí, Jesus cumpre aquilo que ela estava pedindo. Jesus abençoa, Jesus cura a filha dela. E aí, o testemunho vem, ou seja, ela espalhou essa notícia. Para que, o quê? Fosse escrito aqui na palavra de Deus, o testemunho dela, que diz assim no finalzinho do versículo 28, desde aquela hora a sua filha ficou sã. Ou seja, ela não só ficou tão feliz com a resposta de Jesus, como ela falou, olha, eu fui atrás de Jesus, curou. E quando ele falou que era para ser feito conforme o que eu desejava no meu coração, minha filha foi curada. E chegou até aqueles que serviam a Jesus, o testemunho dela. E muitas vezes a gente não está disposto a seguir esse caminho dela. Acha muito humilhante. Ficar descendo, ficar se dobrando, se humilhando. Não, meu patamar é outro, meu patamar é de filho de Deus, príncipe, princesa. Tem um título aí nas minhas costas, né? O pessoal fala para não se dobrar que a coroa cai, né? Tem muito cristão que é assim. Não se ajoelha, não se prostra diante do Senhor, né? Fica ali preso à rotina, fica se importando com o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar. Ou então só busca o Senhor em períodos específicos da vida, ou só quando tudo vai muito mal, ou só quando as coisas vão mais ou menos, ou quando tem medo que algo aconteça, aí pede proteção para Deus. É para isso que a gente busca o Senhor. Ou então só entra na presença de Deus com um número específico de pessoas, né? É o famoso assim, eu só entro, eu só busco, eu só procuro quando tenho ali um número X de pessoas. Se não tiver os 50 milhões de pessoas servindo a Deus, eu não sou. Não quero fazer parte desse grupo. Né? Se não, o pastor não é conhecido mundialmente, internacionalmente, eu não congrego nessa igreja. Se o grupo de louvor não é o mais famoso do Brasil, não tem tantos discos gravados, não quero participar do culto. Misericórdia. Ou então, é aquele que é o crente que se gruda nos outros. Só entre na presença de Deus se outra pessoa estiver orando, se outra pessoa estiver tendo uma palavra. Eu não busco, eu não preciso. Vou me grudar aqui, vou me congelar nessa pessoa para a gente alcançar, para a gente ter. Misericórdia. Ou então, quando Deus começa a testar a nossa perseverança, a gente não aguenta. A gente fala, ai meu Deus, vamos chorar todos juntos. Que tipo de crente a gente tem sido? Que tipo de servo nós temos sido? A gente se esquece que a gente é filho, mas a gente também é servo de Deus.
A gente é servo de Deus. Quando Jesus dá o exemplo de lavar os pés para os discípulos ali, se colocando no lugar, né, mais baixo da sociedade ali, ele está dando um exemplo daquilo que nós também temos que buscar ser com Deus. Nós somos servos de Deus. Servos. E ele fala também para não ter dois senhores, para a gente não ter dois senhores, porque a gente é servo, a gente serve alguém, temos compromisso de honrar alguém, temos que estar voltados com o coração para quem? E às vezes a gente é servo de todo mundo e com Deus a gente quer ser chefe. Não, tem que mandar em alguém, né? Tem que estar aqui por cima de alguém. Misericórdia. Misericórdia que dentro da igreja tem um pensamento desse. Às vezes a pessoa não tem nem consciência de que ela é assim, né? Ela quer mandar em Deus, é dessa forma, é nesse momento, desse jeito. E aí Deus pega e fala que não, aí ela quer jogar a mesa para cima e fala, acabou. Então, mas não. E aí a pergunta que fica para nós nessa noite é, e se Deus falar, a primeira resposta dele foi igual a de Jesus, não. Igual foi com essa mulher. Será que a gente, né, vai buscar Deus? Será que se Deus falar, não é agora? Porque a resposta de Jesus não foi, não vou fazer. Não é agora, não é o momento. Será que a gente vai desistir de continuar orando sobre aquele propósito? Vamos desistir de continuar orando sobre aquela situação, né? Quando Deus fala que não vai fazer, é diferente de não é o momento. Quero que você entenda muito bem isso. Quando Deus fala não é para fazer, não é para ir, não é para viver, acate isso e não ore mais sobre essa questão. Quando Deus fala não é o momento, como ele falou para essa mulher, será que a gente para de orar? Porque é diferente. Não é o momento, é que significa que você não vai viver. Mas não é agora. Vai ser depois. Isso é importante a gente entender. Porque às vezes a gente, quando Deus fala não é o momento, não é agora. A gente então fala, então não preciso mais orar, vou deixar para lá. E às vezes Deus quer que a gente continue orando por aquele propósito, sobre aquela coisa, até que se cumpra o momento. E às vezes a gente deixa para lá. Porque isso mostra, gente, se a gente conhece a Deus ou não. Se a gente tem que buscar mais, conhecer mais, porque estamos muito raso ou não. Porque a gente precisa perceber que buscar de todo o coração não é um grande pedido de Deus para nós. Tem muita gente que vai falar, a carga é muito pesada, a carga é muito difícil, é muito impossível de fazer. Não é. Porque quando a gente conhece a Deus de verdade, profundamente, não é superficial, mas uma camada mais profunda, então a gente percebe que isso não é algo impossível de realizar. Deus não pede nada que somos incapazes de fazer. Se Ele falou é para buscar de todo o coração, é porque nós temos mais do que capacidade de fazer aquilo se tornar real. E é isso que Deus está falando nessa noite. Essa mulher serviu como exemplo disso. Ela buscou de todo o coração, ela recebeu, não é agora, não é esse o momento, mas a atitude dela surpreendeu a todos, serviu de testemunho para todos. E por isso Deus respondeu. Porque ela não desistiu, porque ela prosseguiu, porque ela continuou. O momento chegou e ela estava pronta para receber aquilo que Deus tinha para ela. E Deus quer fazer da mesma forma com as nossas vidas. Deus quer que nós prossigamos orando, buscando, intercedendo, sendo essas pessoas que buscam a Deus mesmo, conhecem, lêem a palavra, não desistem de orar, não desistem de buscar, até sentir a presença de Deus, até ouvir a resposta de Deus. E aí sim, Deus responde. Porque Deus, Ele é um Deus de palavra. E tudo que Ele disse aqui, Ele vai cumprir. Vamos orar então e agradecer e pedir para que o Senhor venha continuar falando conosco, venha continuar nos tocando, venha continuar nos guiando. Senhor, louvamos, ó Pai, a Ti nessa noite. Senhor, por essa mensagem que ministraste a cada um de nós. Senhor, sabemos, ó Pai, que pouco sabemos sobre Ti, ó Senhor. Ah, Deus, que precisamos andar mais, precisamos buscar mais,
Precisamos estudar mais sobre Ti, Senhor, para Te conhecer, para, Senhor Deus, ir sabendo, Senhor Jesus, tendo consciência daquilo que Te agrada, daquilo que Te alegra, daquilo que, Senhor Jesus, Te apraz, fazermos e vivermos. Ó Senhor Deus, venha nos ensinar, ó Pai, a Te buscar de todo o coração, a Te buscar com Senhor Jesus, com toda a nossa alma, Senhor, com todas as nossas forças. Ó Senhor, que venhamos persistir em orar, em buscar a Tua presença, em buscar, ó Deus querido, amado e Deus santo, ó Senhor, a Tua visitação. Ó Deus querido, amado e Deus santo, não venhamos colocar, ó Senhor Jesus, ó Pai, nosso compromisso contigo em segundo plano por causa dos outros, por causa, Senhor Jesus, daquilo que as pessoas vão falar, como elas vão reagir. Mas, ó Deus, venhamos, Senhor Deus, primeiro honrar a Ti, primeiro honrar aquilo que o Senhor pede, aquilo que o Senhor espera. Ó Senhor Jesus, porque antes importa Te agradar do que qualquer outra pessoa. Antes devemos nos importar com a Sua opinião acerca de nós, ó Senhor, do que os outros. Ó Deus querido, amado e Deus santo, ó Senhor, porque nós fomos criados para Ti, fomos criados, ó Senhor Jesus, para Teu louvor. Ó Pai, que venhamos cumprir esse propósito. Que venhamos, ó Senhor Jesus, permitir, ó Deus, sermos usados e transformados pela Tua mão. Para que possamos chegar, ó Senhor Jesus, ao ponto que o Senhor aceita no céu. Ao ponto, ó Senhor Jesus, que nos é permitido ir para a glória, Senhor. Porque sabemos, ó Pai, que se não melhorarmos, se não, Senhor Jesus, formos transformados pelo Teu Santo Espírito, Senhor, então não entramos. Mas, ó Pai, buscamos a Ti. Porque sabemos, ó Senhor, que a Tua mão está, ó Deus, ó Senhor Jesus, estendida sobre aqueles que buscam a Tua face. Aqueles que clamam, aqueles que, Senhor Jesus, persistem, ó Deus, pedindo ajuda e buscando, ó Senhor Jesus, mudar a Sua maneira de ser, a Sua maneira de agir, ó Senhor, que possas nos encontrar, ó Deus, sendo sinceros diante de Ti, clamando, Senhor Jesus, pela Tua ajuda, ó Senhor, e também, ó Pai, tomando a frente, ó Senhor Jesus, e mudando naquilo que sente, ó Deus, e que já ouviu da Tua parte, que é para mudar, que é para abandonar, que é para, Senhor Jesus, deixar para trás, ó Deus, as coisas do velho homem. Ó Senhor, Te louvamos e Te agradecemos por mais esse culto, por mais essa reunião, porque vemos o Teu amor, ó Deus, em cada encontro, porque sabemos, ó Senhor Jesus, que nos ama tanto, que, ó Senhor, nos dá uma palavra, nos dá um louvor e nos dá uma oração para fazer. Ó Pai, eu Te peço, ó Senhor, coloca as Tuas mãos sobre os meus irmãos que estão acompanhando até aqui. Ó Deus, toque em cada um deles, fala com cada um deles. Ó Senhor, ministra o coração de cada um deles. Que eles venham, ó Senhor Jesus, sentir a Tua presença, possam ouvir e praticar a Tua palavra e venham Te alegrar. Venham, ó Senhor Jesus, Te bendizer através das Suas ações e palavras. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém.